palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor vem falando para os seus filhos, para o seu povo neste tempo e também através daquilo que o Senhor confiou a mim. Irmãos, a palavra que o Senhor me deu para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês diz respeito àquilo que nós vivemos com o Senhor e para o Senhor. E a palavra que ele deu foi desconforto. E esse desconforto, irmãos, não é sobre viver mal. Este desconforto, irmãos, não é algo mal, não é algo ruim. É algo que nós vivemos, que faz parte daquilo que nós fazemos para o Senhor e com o Senhor. E não tem nada a ver com o viver mal, porque Jesus derramou sobre nós a sua plenitude e a sua liberdade para vivermos assim, na sua liberdade, na sua plenitude, fazendo no desconforto aquilo que ele nos chamou, nos comissionou, nos escolheu e derramou sobre nós. E aí então o Senhor me levou no apóstolo Paulo. Então quem mais, né? Nós, claro que temos muitos aqui para dar, né, como exemplo, vamos dizer assim, mas o apóstolo Paulo é uma grande referência sobre essa questão do desconforto. E o apóstolo Paulo, irmãos, viveu todo o desconforto, vamos dizer que possível, vivendo aquilo que Jesus, né, queria que ele vivesse, o escolheu para viver. E aí o Senhor me levou, irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22 e no capítulo 26. Nesses dois capítulos em específico, Paulo está ali testemunhando o encontro que ele teve com Jesus, o momento em que Jesus se revelou para ele. Então, irmãos, qual que é o primeiro ponto dessa mensagem, irmãos? Que é o que eu começo aqui falando, que está no capítulo 22. Paulo, ele está sendo ali questionado, né? Os judeus estavam ali já pedindo para prender, né, o apóstolo Paulo daquilo que ele sempre fez, que foi perseguir, né, os judeus e os cristãos. E não só perseguir, irmãos. O apóstolo Paulo, ele acompanhava até o momento que essas pessoas não eram não só presas, mas até ali o momento de sua morte. O apóstolo Paulo, ele acompanhava até este momento, irmãos. Então ele perseguia com força os judeus e os cristãos. Então, irmãos, no começo do capítulo 22, Paulo está contando de que ele estudou com Gamaliel. Gamaliel era um judeu fariseu que o ensinou sobre a lei, né? E ele estudou por alguns anos com Gamaliel. Mas então ele vai ali contando, né, de que além desses estudos, né, que enquanto Paulo ele estudou, ele aprendeu tudo isso com Gamaliel, mas Paulo, irmãos, ele não vivia nada daquilo que ele, no caso, então estudou e ouviu, né, por muitos anos. Mas, irmãos, quando ele tem esse encontro verdadeiro com Jesus, quando Jesus, né, se revela para Paulo, tudo é ressignificado na vida dele, irmãos. E é isso exatamente o que acontece quando nós temos a revelação verdadeira de Jesus e da sua palavra, irmãos. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é isso. Que não estou dizendo aqui que, né, você não tem que estudar, você não tem que buscar o conhecimento, né, humano e natural. Mas, se você não fizer isso com a revelação de Jesus, com a revelação de você nele, daquilo que ele tem com você e para você, tudo isso não vai passar de uma vaidade, irmãos. Tudo aquilo que você buscar incessantemente para si, para o seu autoconhecimento, sem a revelação de Jesus na sua vida, sem a revelação da palavra de Deus e daquilo que você é em Cristo Jesus, tudo isso é, irmãos, só um amontoamento de coisas, de conhecimento. E era exatamente o que o apóstolo Paulo viveu e fez até este encontro verdadeiro com Jesus. Então, irmãos, você buscar por coisas e fazer e aprender e estudar, sem a revelação de Jesus, sem entender, irmãos, a clareza daquilo que o Senhor tem com você e para você, tudo isso é uma vaidade que você está fazendo para si, né, para se encher das coisas naturais. E a palavra do Senhor diz isso, né? Que a letra sem o Espírito, ela mata, irmãos. Então você pode fazer tudo. Você pode ter ali, né, o conhecimento da pessoa mais inteligente do mundo, irmãos. Se isso não for através da revelação de Jesus, através do Espírito Santo, tudo isso é só um acúmulo de coisas e de conhecimento natural.
Somente não passa disso, não passa de uma vaidade sua. E era assim com o apóstolo Paulo. Mas aí então, quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, quando Jesus se revela para você, irmãos, tudo isso é ressignificado. E não só ressignificado, porque a partir disso Jesus começa e ele coloca tudo no seu devido lugar. Ele coloca você no seu devido lugar. Ele coloca todas as coisas da sua vida no devido lugar, aonde do qual ele desejou e sempre quis para você. É isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. Foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando ele teve esse encontro verdadeiro com Jesus, tudo que ele aprendeu até ali, tudo que ele fez até ali, se tornou nada. Caiu sobre terra, irmãos. E é exatamente isso que acontece conosco quando temos esse encontro verdadeiro com Jesus. Então, irmãos, não adianta você querer vir com vitimismo de, eu não sou escolhido. Mas o Senhor tem os seus escolhidos, o Senhor tem aqueles que Ele chamou. E você se posiciona a partir disso, seja Jesus te escolher, seja Jesus te chamar, é um posicionamento teu a partir disso, né? E não tem nenhuma desculpa para você, né, colocar sobre isso. Porque aí vai do teu posicionamento, e a palavra do Senhor diz isso. Aquele que buscar vai encontrar, certamente vai encontrar. Então é o seu posicionamento, é a sua busca nele, da revelação dele com ele. É sobre isso, irmãos, é isso que o Senhor está falando neste dia. É a revelação verdadeira em Jesus. É a mesma coisa da Bíblia, irmãos. Você pode ler ela de frente para trás, de trás para frente, quantas vezes você quiser e querer se vangloriar disso, porque não é sobre isso. Se você não tiver a revelação da palavra de Deus pelo Espírito Santo, pela revelação de Jesus na sua vida, irmãos, isso não vai passar de uma leitura. E você vai acumular aquilo só com você. Mas você não vai estar sendo, né, vivificado por aquilo. Então, é isso que o Senhor está falando neste dia. E esse desconforto, então, Paulo ali, depois desse encontro verdadeiro com Jesus, ele começou a, de fato, fazer e a viver aquilo que Jesus tinha com ele para ele. E assim foi, irmãos. Paulo foi no desconforto literal, porque Paulo foi preso, foi afrontado, tudo aconteceu com Paulo. Mas ele foi, irmãos, vivendo na plenitude de Jesus e na liberdade que Jesus tinha para ele, conquistou para ele, derramou sobre ele, para ele fazer aquilo que ele foi escolhido, aquilo que ele foi levantado para fazer. Ele não caminhou com Jesus como os outros apóstolos, mas ele teve o seu encontro verdadeiro com Jesus. Assim, Jesus se revelando para ele, né, irmãos? Então, nós não temos nenhuma desculpa, irmãos. Cada um aqui, o Senhor vai chamar ou escolher e se revelar de uma forma diferente. É por isso que nós testemunhamos quem nós éramos antes da revelação de Jesus e quem nós somos depois disso, né, irmãos? E assim Paulo ia testemunhando e fazendo aquilo que Jesus o escolheu para fazer, irmãos. Agora Paulo estava no seu devido lugar, fazendo exatamente aquilo que Jesus tinha para ele. E é isso que o Senhor está falando para você neste dia. Que você entenda o que o Senhor está falando. Né? Esse desconforto não é um mal. É necessário que nós vivamos nesse desconforto, irmãos. Porque vamos estar em lugares, vamos fazer coisas desconfortáveis. Mas assim, para, né, liberar, para mover, para fazer, para gerar aquilo que Jesus tem conosco e faz através de nós, irmãos. E é um desconforto maravilhoso. Eu falo exatamente assim com o Senhor. É um desconforto necessário, irmãos. Porque nós, se estamos confortáveis numa situação, nós nos acomodamos, né? Este é o mal da nossa identidade caída, irmãos. Todo mundo é assim. É por isso que o Senhor nos coloca para viver e fazer no desconforto tudo aquilo que Ele ou nos escolheu, ou nos chamou, nos designou para ser e para fazer, irmãos. Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Entenda que o Senhor está falando com você, né? Este primeiro ponto é o único e é o ponto principal desta mensagem, sobre aquilo do qual você vem buscado. Se você está buscando na verdadeira revelação de Jesus, ou se você está buscando para a sua própria vaidade, para você se enaltecer. E Deus, irmãos, Deus, Ele não divide glória com ninguém. Ou você está fazendo para glorificar o nome dEle, para Ele, ou você já está fazendo para si mesmo, para a sua vaidade. Então,
Eu declaro que você tenha essa revelação de Jesus, que Jesus, né, encontre esse espaço no seu coração para se revelar verdadeiramente para você, para que você, né, seja a pessoa e faça aquilo que ele designou, aquilo que ele te escolheu, aquilo que ele te chamou para ser e para fazer. Eu creio